rapidamente, diferentemente de outros canais, a Gol TV e o Papo de Setorista, a gente não desmente, não vou desmentir outros companheiros. Eu vou falar o que eu sei, até onde eu sei e o que eu acho. Aqui no canal eu sempre faço isso, né? Quando eu não tenho informação, eu repercuto a informação do companheiro, ou quando eu tenho uma informação que é divergente, eu simplesmente trago a minha informação, mesmo que ela seja divergente das informações que estão sendo faladas. Eu não tenho medo de ser diferente e de andar na contramão de todo mundo. Agora, existe uma questão que é, quando a gente fala uma coisa aqui, né? Quando o Sou Mais Bahia fala uma coisa lá, quando alguém independente fala uma outra coisa, tem um peso. Quando alguém que representa a ESPN fala outra coisa, tem outro peso. E levam muito mais a sério, vamos dizer assim. Mas eu tenho 14 anos já de jornalismo, o Rodrigo está um tempão aí nessa caminhada, a gente não liga para peso e para quem tá representando, a gente liga para informação. E ao longo desse semestre aí que passou, a gente veio atualizando situações sobre o Gabriel Peck, tá? E eu sempre vinha trazendo o seguinte, o Bahia monitorou, mas o Bahia saiu do negócio porque os valores eram extremamente altos. Extremamente altos. Para você ter uma ideia, o Cruzeiro, ele desistiu do negócio porque os caras queriam 10. Olha que loucura. Os caras queriam 10 milhões de euros pro Cruzeiro. O Cruzeiro achou caro e saiu. O Bahia, segundo informações da ESPN, que já vou compartilhar aqui, assinou com 14 milhões de euros. E se você coloca no Transfer Market ele está avaliado de 7 a 8 milhões de euros. Então, assim, o Bahia duplicou o valor que estava disposto lá no Transfer Market. O Bahia deu 4 milhões de euros a mais do que o Cruzeiro pretendia pagar. E com toda sinceridade, com todo respeito, agora é opinião minha, não é informação. Eu acho muito difícil esses valores pelo Gabriel Peck. Acho muito difícil e improvável por um jogador em uma posição onde o Bahia não é carente. Eu acho muito difícil o Grupo City, Bahia, Cadu Santoro gastar quase 83 milhões de reais em um jogador como o Gabriel Peck, gastando praticamente toda a verba que tinha em mãos, porque muita gente falava que não tinha dinheiro, que não vai contratar. E eu venho falando, o Rogério Ceni pediu 4 reforços. Mas um jogador de lado de campo eu também venho colocando. O Rogério Ceni quer um jogador de lado de campo também. Mas não é uma prioridade máxima. Agora, a informação que eu sempre tive, que não foi atualizada, foi que sim, assim como o Bahia, o Cruzeiro também achou o negócio muito caro e saiu. Horas atrás, o André Hernan, em nome da ESPN, trouxe a informação de que o Bahia iria gastar quase 83 milhões de reais na contratação do Gabriel Peck. Com todo respeito ao André Hernan, não sou um fã do trabalho dele. Nunca, inclusive ele é bloqueado aqui, eu sou bloqueado lá e não tem problema nenhum sobre isso. Agora, conhecendo bem o Bahia, o que o Bahia pode aportar, o que o Grupo City vai aportar, o Bahia, na minha opinião, dificilmente vai gastar 14 milhões de euros para contratar o Gabriel Peck. E se fizer isso, Rodrigo Ramos, para mim é um grande erro. 83 milhões de reais em um jogador como o Gabriel Peck, que é um bom jogador, simplesmente pelos números que ele está fazendo na MLS. Se você traz o Gabriel Peck por 83 milhões de reais, era mais fácil você trazer o Evander, era mais fácil você trazer o Martin Ojeda, que está praticamente por esse valor, e são jogadores que chegariam para ser um autêntico 10, que é o que efetivamente o Bahia precisa. Então, assim, respeito a informação aí do André Hernan, ele é um cara que tem credibilidade, né? Pelo menos para alguns. Trabalha numa grande mídia, mas eu acho muito improvável o Bahia pagar 14 milhões de euros para poder trazer o Peck. E se fizer isso, para mim é um grande erro, porque com 14 milhões de euros, você traz um cara para ser protagonista. E desculpa, o Gabriel Peck nunca foi protagonista em lugar nenhum. E eu vou colocar na tela rapidinho antes do Rodrigo falar, só trazer a notícia completa. Tá aqui, ó.
O Bahia apresentou nas últimas horas oferta oficial de aproximadamente 14 milhões de euros, 82,5 na cotação atual, ao Los Angeles Galaxy por Gabriel Peck, segundo apurou a ESPN. A ESPN não apura nada, né, gente? Quem apura foi André Hernan e Bruno Andrade. O valor da proposta tricolor, que é gerido pelo Grupo City, está próximo daquilo que o time da Major League pretende para negociar o atacante. Para o jogador, o clube baiano oferece ainda um salário mensal de cerca de 2 milhões. 2 milhões por mês num contrato de longa duração. Alvo também do Cruzeiro, o Gabriel Peck, de 26 anos, está no Los Angeles Galaxy há 3 temporadas, foi formado no Vasco, onde jogou entre 19 e 23. Eu acho muito improvável. Muito improvável. E se fizer esse movimento, gastando 83 milhões, pagando 2 milhões de reais por mês, tem jogador do Flamengo ou do Palmeiras que é protagonista que não recebe isso. Para mim é uma grande loucura. Eu entendo que o Bahia é um dos terceiros, é o terceiro maior, o segundo maior em investimento, tem o Grupo City, mas nem por isso ali as pessoas são idiotas e vão rasgar dinheiro, pô. Porque isso pra mim é gastar dinheiro, pô. Eu acho uma loucura isso, Rodrigo Ramos. Eu tô lendo aqui Antes de qualquer coisa, deixa o like aí, inscreva-se, rapaziada. Eu tô lendo a galera aqui do chat, né? E teve algumas mensagens que eu separei aqui que é bem interessante. O camarada botou assim: porra, quando investe, vocês dizem que não é pra investir, né? Cara, a questão não é investir. O Bahia investiu. O Bahia até agora gastou quase 300 milhões em contratações. O Bahia investiu. Só que investiu errado, pô. Então vocês querem comprar só por comprar? Então vocês querem... Tu acha que o Gabriel Peck vale 2 milhões por mês? Papo reto mesmo. Tu acha que o Gabriel Peck vale 2 milhões por mês? E aqui tá falando dois caras... Cara, eu cobri a base do Vasco da Gama há bastante tempo. O Gabriel Peck é um excelente jogador, assim como na época dele tinha outro que era o Matheus Vital. Então, assim... O Vasco ele revelou bons jogadores, mas o Gabriel Peck não é esse 10 que vocês estão achando que ele pode ser, pô. Ele vai jogar torto de novo. O Gabriel Peck é jogador de lado de campo. Ah, mas a gente vai fazer com que ele jogue de 10, né? A gente vai fazer a gente vai fazer que ele jogue de 10. Aí vale a pena você ir lá e contratar um jogador por 14 milhões de euros. 14 milhões de euros pra você improvisar ele em uma posição que ele não joga? Também não concordo. Não tem como, cara. Se você vai gastar 14 milhões de euros, você pode contratar um 10 autêntico pra chegar e ser o dono da posição, né, cara? Né? Não, eu vou contratar um cara que joga do lado de campo, mas quando ele chegar aqui eu dou um jeito de improvisar ele. Porra, irmão, é loucura, pô. É loucura, pô. 2 milhões por mês... Cara, ou a gente tá muito louco, né? Ou a gente tá muito doido, ou a gente tá banalizando 14 milhões de euros e 2 milhões por mês, pô. Eu acho, a não ser que os caras efetivamente abriram o cofre. Se eles abriram o cofre, vamos trazer 3 jogadores aí na casa dos 15 milhões de euros. Aí tudo bem. Não, a gente vai trazer 3. Vamos trazer o Peck por 14 milhões. Vamos trazer um cara. Um autêntico 10 por 15 milhões. E vamos trazer um outro cara por 18 milhões. Aí monta um super time, né? Agora, você gastar grande parcela desse valor para trazer um jogador que não é um 10, ele é um 11, ele é um 7. Ah, mas ele pode fazer. Beleza, então se você está contratando pelo que ele pode fazer, não pelo que ele vai fazer, né? Aí é outros 500. Eu respeito a opinião dos amigos, mas eu acho que o Bahia tem outras posições, vamos dizer assim, né? Que pra mim são mais carentes do que essa posição de lado de campo. A não ser o que deve sair. Se chegar alguma proposta pro Ademir, o Ademir deve sair também. Mas eu acho que é um valor muito alto para um jogador que, para mim, precisa ser testado ainda mais em um grande clube. Para mim, lá na MLS, para mim, não é parâmetro. O Evander lá é fenômeno, né? Então é preciso ter muito cuidado. 2 milhões por mês, ele seria, se não o maior, um dos maiores salários o Gabriel Peck, ele seria, se não o maior, um dos maiores salários do elenco do Bahia. E aí você avalia.